Imagine que você quer ser um bom filho para os seus pais e ajudar eles a pagarem uma dívida enorme que eles têm. Mas aí quando você vai oferecer ajuda, os seus pais falam que para você poder pagar a dívida que eles tanto precisam pagar, você tem que entrar num colégio feminino. O que você faria nessa situação? Vem com a gente e bora falar desse mangá que é maravilhoso. Bom, rapaziada, se você não é inscrito, eu não vou demorar muito, não vou enrolar muito, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e também não esquece de ativar o sininho para quando vídeos novos forem lançados, você ficar ligado e estar por dentro de todas as nossas novidades, beleza? Bom, chega de enrolação, vamos falar desse mangá hoje. Eu trouxe um assunto muito interessante para vocês, que é basicamente, na tradução fica um garoto num colégio feminino, e a gente vai passar aqui fazer um breve resumo falando dos 10, 11 primeiros capítulos desse mangá. E se vocês gostarem da dinâmica, é só vocês comentarem aí nos comentários: eu quero continuação, ou só eu quero, que aí eu vou ver e vou lançar a continuação pra gente poder continuar trazendo entretenimento pra vocês aqui no canal, beleza? Enfim, vamos começar a falar desse mangá que tá simplesmente espetacular. Ele é espetacular, e para você que não viu, recomendo não dar lida não, ou se você for ler, leia, mas continue aqui assistindo uns vídeos com a gente, acompanhe a gente, a avaliação, que os vídeos com certeza, eu tenho quase toda certeza que vão ficar legais, tá? Então, rapaziada, eu vou começar falando, mas a primeira parte, o primeiro trecho que o protagonista tá ajudando ali uma pessoa, né, que tinha sido assaltada, é um pouco irrelevante. Então a gente vai começar falando um pouco da metade do primeiro capítulo em diante, que aí é onde as coisas começam a ser mais importantes, tá? Vale ressaltar aí antes da nossa avaliação. Bom, basicamente, rapaziada, nós conhecemos o nosso protagonista. Ele está voltando para casa, como eu havia mencionado, ele estava lá ajudando uma pessoa que tinha sido assaltada. E aí quando ele chega em sua casa, seus pais estão com um semblante muito desanimado, estão tristes. E aí o nosso protagonista fica se perguntando o que aconteceu. E aí a mãe dele explica que eles estão com uma dívida de 1 milhão, porque o pai dele há uns anos atrás, acabou gastando dinheiro no cartão, acho que 10 ienes, e agora estão cobrando simplesmente 1 milhão de ienes, né? Ou dinheiro, fale como vocês preferirem. Nosso protagonista, ainda incomodado com a situação, ainda escuta de seu pai que ele vai ter que trabalhar fora, que é muito perigoso, mas enquanto ele estiver fora, o nosso querido protagonista terá que cuidar da sua mãe e da sua irmã. Nosso protagonista fica muito incomodado com essa fala de seu pai e diz que vai ajudar ele de alguma forma para poder pagar essa dívida e assumir a responsabilidade. Ele até dá uma brincada com o pai dele, falando que ele tá com uma doença lá, terminal, mas o pai dele fica nervoso e bate nele, falando que não tem nada de doença, mas realmente é uma dívida de 1 milhão, difícil para essa família poder pagar. E aí, como o filho dele se dispõe a poder ajudar, a gente vê no semblante do pai dele que na verdade isso tudo era uma farsa. Eles já estavam elaborando isso desde o começo, porque eles já sabiam que o nosso protagonista ia oferecer ajuda. Então, quando o nosso protagonista se dispõe a ajudar a pagar essa dívida, eles vão lá e dizem que o nosso protagonista só pode ajudar a pagar a dívida se ele conseguir entrar num colégio feminino. E aí o nosso protagonista diz que vai entrar, mas quando ele se dá por conta, é um colégio feminino justamente que as meninas meio que trucidam os garotos. Vocês vão entender melhor sobre isso. Vamos continuar. Então, rapaziada, continuando, aí nós vemos que os pais deles falam que a diretora, que no caso desse colégio feminino que o nosso protagonista vai, essa diretora era colega da mãe dele, então vai ser um pouco mais fácil, em tese, para ele se adaptar. E aí eles falam que se o nosso protagonista realmente for frequentar essa escola feminina, a questão da dívida vai ser resolvida. A gente não sabe o porquê, mas misteriosamente será resolvida essa dívida de 1 milhão de reais, tá bom? E aí o nosso protagonista dá aquela pequena lamentada, e aí o pai dele vai e joga aquele jogo emocional, falando que pode sim trabalhar fora. E aí o nosso protagonista vai lá e diz que vai sim pro colégio feminino. E aí eles acabam informando pro nosso protagonista que ele terá que no dia seguinte logo ir se encontrar com a diretora para definir toda a questão de papelada e a transferência dele para esse colégio. E não só isso,
não é só o nosso protagonista que vai se transferir para essa escola, mas também a irmã dele, que é basicamente quase da mesma idade dele, e vocês vão ver a seguir. E aí, o nosso protagonista, então, é informado pelos seus pais que a mala dele já está pronta e que ele vai ter que levar a mala dele junto no dia seguinte, assim, quando ele for falar com a diretora. E aí, então, ele começa a relembrar e pensar dos garotos que ele acabou encontrando nos últimos meses do lado de fora daquele colégio, que ele andava. É tipo você passando e você olha para a escola assim, e aí os garotos ficavam no portão, falando, pedindo socorro, falando que não queria mais estudar naquela escola. E aí deixa nosso querido protagonista ainda com mais medo de poder frequentar aquele colégio de garotas em tese infernais, assim, aparentemente. E aí o nosso protagonista fica questionando, realmente ele vai ter que ficar durante 1 ano naquele colégio e até sente uma leve dor de cabeça, né? Dito isso, ele vai até o quarto da sua irmã para poder informar sobre a transferência deles para esse colégio feminino. E quando ele vai falar com a sua irmã, ela faz uma cara de desdém e acaba dizendo que não é para ele chamar ela de irmã no colégio e também que ela quer evitar ter contatos com assassinos. E aí ele acaba dizendo que ela ainda não superou essa história. E que história? Será que o nosso protagonista acabou matando alguém? Segundo a irmã dele, acabou matando, mas a gente vai descobrir mais a seguir com o passar dos capítulos do mangá. Enfim, rapaziada, logo depois, no próximo capítulo, a gente acaba vendo umas garotas em tese zumbis ou demônios falando que tinham devorado 300 garotos e quem seria o garoto 301. Quando elas olham para o nosso protagonista, de repente a gente toma um susto e percebe que era apenas um pesadelo do nosso protagonista que acorda desesperado na manhãzinha seguinte após todos aqueles acontecimentos que eu acabei mencionando, que o nosso protagonista tinha que se transferir para o colégio feminino. E aí, após ele acordar, os seus pais batem na porta e falam para ele ir até o colégio para poder falar com a diretora como eles haviam combinado na noite anterior. Nosso protagonista se dirige até a escola e enquanto ele está entrando dentro da escola, a gente vê os comentários de alguns policiais estranhos falando que aquele garoto era um jovem bonito e que era uma pena, realmente como se estivessem lamentando que o nosso protagonista fosse passar por algum tipo de situação difícil. E aí ele fica meio preocupado, achando que esses policiais estão amaldiçoando ele, talvez? Não sei. Mas enfim, ele se dirige até a sala da diretoria, até onde ele encontra a diretora de longos cabelos loiros. Ela então recebe ele de uma forma bem gentil e calorosa, colocando até seus seios na cara do nosso protagonista, que não entende muito bem, mas depois percebe que a diretora realmente conhecia ele bem anteriormente, como a gente havia mencionado, ela era colega da mãe dele na escola, então obviamente a diretora já tinha pegado o nosso protagonista nos braços e ele acabou lembrando dela em seguida. Enfim, dito isso, ela então mostra a papelada de confidencialidade que ele deve assinar naquele momento. Ele não entende realmente o que é aquela papelada. Bom, e aí o nosso protagonista fica meio em dúvida sobre o que quer dizer esse contrato e a diretora diz que são coisas sigilosas que não podem ir a público, segundo ela, sobre esse contrato da escola, e também obviamente existem algumas regras. Entre essas regras, ela menciona que, primeira, nosso protagonista não pode agredir as garotas, e a segunda regra é que não é permitido relacionamentos. Isso mesmo que ela disse, que é muito importante essa segunda regra de não poder ter relacionamentos com as garotas, porque elas não querem, ou no caso a diretora não quer, homens perseguindo as garotas, então eles evitam ao máximo ter relacionamentos entre sexo oposto. E aí depois ela menciona sobre o preconceito que está tendo em relação às alunas, que elas são vistas normalmente garotas andando com garotas, os meninos acabam vendo isso e tendo preconceito com as meninas, chamando elas de meio que viraram a mão, se é que vocês entenderam. E aí todos os garotos que essas garotas do colégio acabam vendo, elas meio que ou consideram eles escravos, ou elas não podem se envolver com os garotos da mesma idade, então assim deixando um círculo vicioso de preconceito que todos os garotos que acabam vendo meninas andando com meninas acabam achando que elas não gostam de homens e sim de mulheres, se é que vocês entendem. E aí a nossa diretora acaba dizendo pro nosso querido protagonista para ele tentar
e fazer o máximo para conquistar a confiança das garotas deste colégio. Ele então assina os termos, então ela acaba falando para ele ir até o dormitório e seguinte, não acabar indo para o prédio antigo, que lá é meio que um lugar proibido, uma terra proibida que ele não pode pisar o pé, segundo a nossa diretora. Nosso protagonista então sai da diretoria, se dirige até o dormitório, que a gente acaba vendo ali que ninguém está hospedado lá, apenas o nosso protagonista será o primeiro hóspede desse dormitório masculino. Ele acaba vendo, chamando o dormitório de luxuoso, ele então faz aquela faxina de lei, né, que é natural. Depois da faxina ele acaba ficando meio cansado e tá um calor de lascar, e aí ele meio que tipo limpando o suor assim com uma fadiga, certa fadiga, ele acaba decidindo dar uma volta no jardim. Após ele olhar o jardim, ele até se espanta, fala que o jardim é enorme, ele se depara logo em seguida depois com um lago, e quando ele está olhando para esse lago, ele acaba deparando que bem assim do ladinho tem uma roupa de garota. E aí, quando ele se depara, ele olha para o lago de novo, tem uma garota tomando banho. E quando ela se depara com o nosso protagonista, ela acaba tendo um ataque de pelanca, ficando extremamente envergonhada, e nosso protagonista até acaba tentando impedi-la de atacá-lo, dizendo que foi acidental, né? Ele não sabia que ela estava ali, ele só estava andando pelo lago. E aí então ela acaba ficando surtada e tenta atacar o nosso protagonista, que sai correndo daquele lago, e a nossa querida garota, por estar só de calcinha e sutiã, acaba desistindo de atacar ele e diz que vai perdoá-lo, pelo menos só dessa vez. Então nosso protagonista acaba ficando com fome, né? Depois de ser perseguido pela garota, ele acaba indo comer numa cafeteria, lanchonete, fale como vocês preferirem. Ele acaba se deparando com dois garotos e um deles acaba indo falar com ele e até dá uma brincadeira, uma debochada, fala que o nosso protagonista sobreviveu e por isso ele acaba tirando uma foto com o nosso protagonista. Ele elogia o rosto do nosso protagonista, fala que o rosto dele é bonito, mas que ele tem duas notícias para dar para o nosso protagonista. Uma delas é que na escola dele, do nosso protagonista, tem garotas bonitas. Só que a notícia ruim é que essas garotas bonitas são como flores espinhosas, ou seja, você acaba se machucando se chegar perto delas. Basicamente, esta foi a minha interpretação com essa fala desse garoto que viu o nosso querido protagonista. E realmente a gente vê que aquele sonho do nosso protagonista parecia que era realidade, porque 300 garotos foram colocados numa classe e acabaram poucos sobrevivendo, segundo os relatos. E isso muito se dá por conta de 4 garotas que são chamadas de as 4 bruxas, segundo esse garoto aí que estava na lanchonete, que eu vou chamar de amigo do protagonista, tá bom? Para ficar mais fácil pra gente. E aí nosso protagonista acaba questionando esse seu amigo, perguntando se eles não têm deveres de casa ou outras coisas para fazer, já que essas meninas ficam no seu tempo livre atormentando os garotos que se transferem para aquele colégio. Então, rapaziada, continuando, o nosso protagonista então chega o primeiro dia dele de ir para o colégio. E aí ele acaba até chamando a sua irmã, falando, gritando, né, alto, falando: vamos, você não pode se atrasar no seu primeiro dia. E aí então ele acaba decidindo que se transformar em uma pessoa que ele não seria a melhor opção para ir para o colégio. Enfim, Kim Feng é o nome do nosso protagonista, mas como eu acho um pouco difícil vocês decorarem, eu acabo chamando só de nosso protagonista para ficar um pouco mais fácil. Mas enfim, o nosso protagonista então decide por uma peruca de roqueiro, meio que se fantasiar de roqueiro e ir em direção à escola para o seu primeiro dia. Ele precisava fazer o check-in, então ele entra na sala dos professores, acaba falando com a professora leva ele até a classe e ele se apresenta para as meninas. No seu primeiro dia, elas ficam até achando que ele realmente é um roqueiro, ele conseguiu, nesse disfarce dele, enganar a grande maioria. E ele disse que, no seu discurso de apresentação para as garotas, que não gosta que ninguém se aproxime dele. Esse foi, basicamente, o aviso do nosso protagonista, meio que para deixar as garotas longe dele, para não atormentar a sua vida. Até que foi uma jogada interessante do nosso protagonista. Se vai dar certo ou não, continue assistindo o nosso vídeo.
Enfim, eu esqueci de mencionar, mas durante esse caminho do nosso protagonista pro colégio, ele acabou de novo vendo aquela garota que ele acabou encontrando no lago nadando, tá? Mas ele não foi reconhecido porque ele estava de peruca como um roqueiro. Enfim, a professora diz para ele se sentar em um lugar e o nosso protagonista diz que ele precisa ficar prevenido às 4 bruxas que a gente acaba vendo uma por uma nas imagens que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Dito isso, ele acaba vendo uma garota de cabelos rosas, que em tese seria a garota que ele ajudou no assalto lá no comecinho do capítulo 1, que eu disse que pularia porque eu achei meio irrelevante, mas essa garota estava aí na classe dele. E quando ele diz talvez conhecer ela, ela diz que não conhece ele, exatamente porque ele estava com essa peruca de roqueiro. E também na apresentação dele para a classe nas garotas, diz que não gostava que ninguém se aproximava dele, então deixou a garota realmente com muito medo. Enfim, logo depois disso cortamos para a sala da nossa presidente do conselho estudantil, que no caso é exatamente a filha da diretora, e aí a gente vê que as informações sobre o nosso Qin Feng, o protagonista, é passado para essa presidente. E aí a gente vê que as garotas falam com ela e querem descobrir o tipo de garoto que ele é. Aquela garota que estava nadando no lago também estava na sala e ela disse que parecia um pouco familiar, mas que não conhecia o novo aluno transferido. E aí essa presidente fica um pouco curiosa em relação ao nosso protagonista, mas ela acaba dizendo que, e naturalmente por nosso protagonista estar na classe 1, que as 4 bruxas ficariam de olho nele e por ele ser um garoto em si já iria ajudar bastante no colégio. E aí as garotas acabam elogiando a nossa presidente, falando que ela é muito inteligente, e aí depois elas acabam falando um plot twist meio irrelevante, que o que a nossa presidente estava bebendo era um suco de uva e não vinho, como eu achei que era no começo. Então ela estava bebendo era suco de uva porque ela é alérgica a vinho, segundo as garotas. Enfim, prosseguindo, retornamos para a classe do nosso protagonista e a professora acaba falando que precisa de alunos para ir buscar um novo livro. Então ela chama o nosso protagonista, Qin Feng, e mais alguma outra garota, mas nenhuma garota obviamente queria ir com ele, exceto tinha a nossa garota de cabelo rosa, que foi exatamente a garota que ele ajudou a recuperar a bolsa dos valentões no primeiro capítulo, como eu havia mencionado. Ela fica meio com um pouco de medo de poder interagir com o nosso protagonista, por conta de ser intimidada pelas outras garotas da classe, por ela estar interagindo com um garoto recém-transferido. Então eles vão pegar o livro, só que quando eles estão na outra sala, só os dois, nenhuma garota vendo, ela então pede desculpa e diz que não é isso que está realmente querendo que aconteça, que não é isso que ela quer que aconteça, que ela queria falar com ele normalmente, mas é uma questão mais de sobrevivência mesmo, que ela quer dizer que ela não quer sofrer preconceito das outras garotas da turma por ela estar interagindo com o nosso protagonista. E aí ele pergunta se ela vai ser meio que preconceituosa com ele, assim como as outras, vai ficar torrando a paciência dele, e ela diz que não, então em tese eles vão sim ser amigos. Ela é bem gente boa, mas ela tem medo de ser intimidada pelas outras garotas, pelo que a gente viu nessa cena. Então a cena corta e a gente vê as 4 bruxas conversando sobre o nosso protagonista e qual que vai ser a situação. E aí elas falam para uma garota, uma dessas 4 bruxas, a de cabelo roxo, que ela tem que prever o que vai acontecer em relação ao nosso protagonista. Aquelas garotas que preveem com cartas, sabe? Que elas leem as cartas, que em tese consegue ver o futuro, enfim, essa é uma das bruxas, tá? Eu não sei como se chama, mas se souberem me falem nos comentários. Enfim, mas fato é que essa garota aqui consegue prever o futuro com as cartas, que é a bruxa de cabelo roxo que eu havia mencionado. Ela acabou dizendo para as outras 3 bruxas deixarem o nosso protagonista terminar o ano tranquilamente, para elas não entrarem no caminho dele, e acabou saindo de cena, deixando as garotas um pouco espantadas com essa fala. Então elas acabam dizendo que não vão deixar o plano para trás, porque seria um desperdício que elas fariam com todo o ano anterior, mas que elas seriam mais cuidadosas em relação a esse plano. E aí todas as outras acabaram concordando, né, com essa situação. Então essas bruxas começam um ataque para cima do nosso protagonista. Uma tenta dar uma bebida ali meio
estranha para o nosso protagonista, que acaba falando que vai beber mais tarde, tentando sair dessa situação. Enquanto isso, aquela garota de cabelo rosa acaba ficando bem incomodada com essa situação, ela fica triste, a gente vê no semblante dela, e o nosso protagonista tentando sair da cola dessas bruxas. Então, rapaziada, mesmo com aquela garota de cabelos rosas com semblante meio desanimado, ela acaba tendo que limpar ali as janelas da sala. O protagonista gentil acaba oferecendo ajuda, ela aceita, e ele acaba falando que se ela precisar de ajuda com alguma coisa, ele vai ajudá-la, a deixando bem envergonhada. Logo após disso, o nosso protagonista então decide ir tomar um banho, e aí quando ele está ficando nu, basicamente ele está só de cueca, aquela garota do lago acaba aparecendo outra vez de novo, em uma situação bem constrangedora. Ela acaba ficando muito envergonhada, e quando ela vai gritar por ele estar ficando nu, ele vai até ela e tampa a boca dela. Os dois acabam caindo no chão no processo. Então ele acaba falando para ela calar a boca, que aquilo foi um acidente, mas nesse mesmo momento ela talvez deve ter achado que ele ia tentar atacar ela de alguma forma, e ela acaba chutando aquele lugar super vulnerável para os homens, que eu nem preciso dizer que desmontou o nosso Kim Feng barra protagonista. Ela acaba soltando alguns xingamentos, né, em direção a ele. Enfim, logo após nosso protagonista sentir muitas dores, ele acaba falando que foi um acidente. Ela xinga ele de várias formas, e ela acaba falando que a culpa foi dele porque ele viu ela no lago primeiro, de roupas íntimas. Então ele acaba dizendo que ele viu ela lá no lago, ela viu ele no quarto, então os dois estavam kits. Ela, ficando super envergonhada com a situação, acaba desafiando o nosso protagonista para um duelo. Ele acaba ficando meio aquém dessa situação, então ela diz, por ele deixar ela envergonhada em duas situações seguidas, que ela quer ter um duelo com ele, 1 contra 1, tipo num dojo, basicamente. Esse é o duelo que ela propôs para o nosso protagonista, que acaba comparecendo ali no dojo, no horário marcado. Então os dois vão lutar, e ela acaba falando ele vai poder dormir durante 1 mês no hospital, meio que falando que vai deixar ele em coma. Então o capítulo acaba, e se você quer saber o que aconteceu entre esses dois na luta, eu sugiro que você se inscreva no canal e digite nos comentários "eu quero", que aí eu vou trazer a continuação dos próximos capítulos desse mangá, que é muito bom, eu garanto pra vocês. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. E nesse breve resumo dos 11 primeiros capítulos aí desse mangá, você pode tirar suas conclusões, dizer que o protagonista é sortudo ou não por entrar num colégio feminino. Qual é a sua opinião? Digite aí nos comentários. Muito obrigado pela participação de vocês que assistiram até aqui, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Basicamente, o nome do mangá é Um Garoto num Colégio Feminino. E bom, tem muitas situações para serem resolvidas, é só o começo do mangá. Então deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês, e realmente é um mangá muito legal. Tamo junto, abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.